Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Farei a leitura do verso 24 ao 37. Marcos, capítulo 7, verso 24 ao 37. Assim diz a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Oremos. Bendito Deus e Pai, graças te damos por essa linda manhã de ajuntamento solene, ó Deus. Continua a falar ao nosso coração, agora nessa hora, por meio da instrução da palavra santa do Senhor. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Pode projetar o mapa, por favor? Só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo, Jesus, no início do capítulo 7, ele está em Genezaré, e ele tem um conflito ali com os fariseus, com os escribas. Em outra ocasião nós ouviremos uma mensagem a respeito desse texto, e ele sai dali e vai para Tiro e Sidom, lá em cima, região norte, região que não era uma região dos judeus, era uma região gentílica. E depois ele sai de lá e contorna e chega lá embaixo em Decápolis. É quando acontecem esses dois eventos no ministério de Jesus. Pode retirar o mapa, obrigado. Jesus, ele sai do meio dos judeus e ele vai para o que alguns chamam de um ministério de retiro. Ele vai para regiões mais isoladas, regiões gentílicas, para ensinar os discípulos algumas lições e tentar alguma privacidade. Só que naquele momento, como nós acabamos de ver no texto, não é possível mais essa privacidade no segundo ano do ministério de Jesus. Os judeus, eles naturalmente excluíam os gentios do convívio deles. Eles não gostavam dos gentios e nem acreditavam que eles fossem de fato alcançados pela graça de Deus. Mas aqui nós encontramos dois momentos, duas pessoas diferentes que são alcançadas pela graça, pelo benefício da pessoa, da obra, do poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E eu quero pensar um pouco nessa manhã então, que essas pessoas que eram excluídas pelos judeus, elas são alcançadas e elas têm uma demonstração diante do que acontece com elas, que contrasta bem com a atitude de muitos judeus, principalmente fariseus e escribas.
Por exemplo, a mulher, ela vai demonstrar uma fé verdadeira em Jesus Cristo. E aquele surdo e gago, com seus companheiros, eles vão testemunhar acerca de Jesus Cristo. Vamos ver primeiro o caso da mulher, que ela demonstra uma fé verdadeira, porque, veja bem, ela vai até Jesus. Jesus queria ficar sozinho, mas ela tem uma filha que está endemoniada, ela está possessa, e ela necessitava de que alguém expulsasse aquele demônio da filha dela, e ela já ouvira falar de Jesus, e ela sabe que Jesus tem poder para fazer isso, porque já está sendo divulgado o nome de Jesus por toda aquela região. Então ela fica sabendo que ele está naquela casa em Tiro, e ela corre até lá e vai falar com Jesus. Mateus registra esse texto de maneira, digamos, mais ampla do que Marcos, então eu vou citar algumas falas que Jesus e a mulher têm que Marcos não cita, porque Mateus, a ênfase dele é para os judeus, então é importante que os judeus entendessem os detalhes daquela conversa. Então aquela mulher, ela vai até Jesus, e ela é gentílica de nascimento, ela é grega, ela é ciro-fenícia, e ela fala com Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus registra isso. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Quem falava Jesus, filho de Davi, ou deveria, eram os judeus, porque eles conheciam as promessas de que viria o filho de Davi, o descendente de Davi, que reinaria eternamente. Então perceba isso, aquela mulher, mesmo sendo gentílica, totalmente sem nenhuma instrução desde berço no judaísmo, ela faz uma declaração de alguém que conhece que Jesus, que reconhece que Jesus é o filho de Davi. Ela clama socorro para o filho de Davi, especificamente falando. Ela gritava, ela rogava por socorro, logicamente ela estava desesperada. Passa-se essa imagem, é claro, a filha dela está possessa, e no primeiro momento Jesus fica em silêncio, porque Mateus também registra que Jesus não respondeu palavra nenhuma para aquela mulher. Então perceba que o drama aumenta. Ela vai até Jesus, ela declara, assim como um judeu deveria declarar: o Senhor é o filho de Davi, o Senhor é o Messias prometido, e o que ela recebe de retorno? Silêncio. E aí nós vemos que os discípulos, eles pedem a Jesus que mande aquela mulher embora. Nós vamos encontrar isso também, não no texto de Marcos, mas no texto de Mateus, porque eles querem ficar sozinhos com o mestre, e lá em Mateus também Jesus responde para eles, e logicamente a mulher estava ouvindo: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas aí nesse momento a coisa fica pior, porque ela vai, procura o único que pode socorrê-la, e Jesus guarda silêncio, e quando ele abre a boca ele fala: eu fui enviado só para as ovelhas de Israel. É claro que essa fala de Jesus, ela é momentânea. É claro que depois o evangelho vai aos gentios, e o próprio Cristo envia os seus discípulos aos gentios, e ele está inclusive em Tiro, que é uma terra gentílica. Mas naquele momento Jesus, ele ignora o pedido dos discípulos, e ele diz que a ênfase dele naquele momento era o evangelho aos judeus. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está testando a fé tanto dos discípulos como daquela mulher. Os discípulos deveriam entender que, apesar da ênfase inicial do ministério de Jesus ser os judeus, eles deveriam entender que desde o Antigo Testamento Deus alcançava os gentios. Inclusive haviam pessoas da linhagem de Jesus que eram gentílicas. Esse era um teste para que os seus discípulos compreendessem isso. E nós sabemos que eles só vão compreender bem isso lá na frente. Pedro, inclusive, lá em Atos, ele tem que ter uma visão do céu para entender que não havia mais separação entre judeus e gentios. Então Jesus começa a testar isso nos discípulos, ao mesmo tempo que ele faz um teste com aquela mulher. Porque se ele guarda silêncio e depois ele diz para ela: eu fui enviado, para ela e para os discípulos, as ovelhas perdidas de Israel, era um teste. Talvez ela olhasse e falasse: então não há recurso com esse que veio só para os judeus. E ela poderia ter ido embora. Só que o texto nos mostra algo diferente. No verso 27 de Marcos, aí a gente retorna para Marcos, Jesus fala com ela, depois que
que ela interpela a Jesus, ela pede ajuda, ela reconhece, aliás, antes dela reconhecer, né? Jesus fala para ela no verso 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, eu concordo com o Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O que essa mulher está respondendo para Jesus é que eu concordo com o Senhor, que o evangelho veio primeiro aos judeus, mas nem que seja uma migalhazinha para nós gentios, vai resolver o nosso problema, no caso dela. Nem que seja um pouquinho do poder do Senhor, vai resolver o meu problema. Aquele demônio sairá da minha filha. Jesus, ele está usando uma ilustração aqui, e eu digo uma ilustração porque você vai encontrar muita gente dizendo que os judeus, eles odiavam os cães e que os gentios eram sempre comparados aos cães. Até tem um pouco de realidade nisso, mas nesse momento aqui, Jesus não está necessariamente comparando judeus com cães. Jesus está usando uma ilustração de crianças que estão comendo à mesa e os seus cachorrinhos de estimação, os gregos tinham cachorrinhos de estimação, os judeus não, vão lá e comem as migalhas. O que Jesus está mostrando com essa ilustração? Que o cãozinho, ele é legal, mas ele não é um filho, ele não é criado à imagem de Deus. Inclusive nem existe esse negócio de pai e mãe de pet, né? Esse negócio é esquisito à realidade, né? Porque eles são animaizinhos de estimação e somente isso, e Jesus está mostrando, olha, há uma prioridade para as crianças na alimentação, obviamente, e ele ilustra, há uma prioridade para os judeus neste momento do meu ministério. Ela concorda, mas ela diz, mas assim como os cachorrinhos comem da mesa, o que cai da mesa, nós gentios também podemos ser abençoados com o ministério do Senhor. E isso é muito interessante porque ela supera o obstáculo colocado, e lá em Mateus é registrado que Jesus diz assim para ela, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. Grande é a tua fé. Aquela mulher, ela não desistiu, ela superou aqueles obstáculos daquele momento que foram impostos a ela, porque ela tinha uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo, no seu poder, na obra que ele poderia fazer em seu favor, especificamente no caso, a restauração da sua filha. E o verso 29 de Marcos diz, por causa desta palavra, aí no caso Jesus está falando, né? Podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Então nós ligamos isso com Mateus, quando ele registra que antes ou depois de dizer essas palavras, Jesus fala, grande é a tua fé, pode ir. E aí o verso 30 nos diz, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Este episódio, ele traz para nós, inicialmente aqui, pelo menos duas lições, na minha opinião. A primeira delas é em relação à atitude dos discípulos. Eles deveriam entender que eles deveriam acolher todos aqueles que se achegassem a Jesus Cristo. Eles eram discípulos do Mestre, e quem o Mestre quisesse receber, eles deveriam acolher. Essa disposição, ela precisa estar em nós como igreja. Muitas vezes, irmãos, nós nos parecemos com alguns judeus nesse sentido. Alguém chega no nosso meio evangélico, nós ou os repelimos, ou achamos estranho aquela presença entre nós, aquele novato entre nós, aquele que pode roubar as nossas amizades, aquele que pode entrar no nosso círculo fechado. Não é assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus não existe nós e eles, existem todos aqueles que o Senhor está chamando para si, e nós os acolhemos, nós os recebemos. A atitude daqueles discípulos não foi muito boa, apesar de que há uma justificativa de quererem ficar com o mestre e tal, mas independente da justificativa deles, ou da nossa justificativa de repelirmos talvez aqueles que estão chegando, não é papel nosso impedir aqueles que estão indo a Cristo, aqueles que Ele está chamando, se achegarem a Ele, se achegarem ao meio do povo de Deus.
penso isso. Segundo, que muitas vezes em relação à questão da fé, nós agimos como escribas e fariseus, e não como essa mulher gentílica. Escribas e fariseus, quando o Messias veio, deveriam ter se prostrado e digo, verdadeiramente tu és o filho de Davi. Muitos não fizeram isso. Aquela mulher, com o conhecimento que ela teve, com a informação que ela recebeu, quando ela se encontra com Jesus, ela se prostra, ela se joga aos seus pés e diz: Senhor, filho de Davi, tu és o Senhor. E Jesus coloca um impeditivo para ela e ela concorda com ele, mas ela argumenta um pouco mais. Nós devemos nos lembrar que nós é quem somos os gentios. Nós somos os gentios. Nós éramos, assim como essa mulher, excluídos. Mas o Senhor, logicamente, não nos exclui. O Senhor também nos abraçou. O Senhor também nos salvou. E nós devemos demonstrar uma fé genuína, uma fé verdadeira naquele que nos acolheu. Ninguém mais nos receberia, ninguém mais nos aceitaria, somente Cristo Jesus. Nós louvamos ao Senhor por isso, e nós devemos caminhar dia a dia, com uma atitude sempre como essa, de nos prostrar diante do Senhor, de clamar ao Senhor a sua misericórdia sobre a nossa caminhada, clamar pelo seu auxílio, porque nós reconhecemos que somente Ele é o nosso único e verdadeiro Deus. O texto também nos apresenta aqueles que estão prontos a testemunhar acerca de Jesus Cristo, que é o episódio com o surdo e gago. As pessoas, elas tinham o hábito de suplicar a Jesus que tocasse, impusesse as mãos, e aqui eles fazem isso. Depois de sair de Tiro, Jesus faz aquela volta que você viu no mapa e chega a Decápolis. Decápolis, 10 cidades fundadas pelos romanos, predominantemente gentílica também. E naquele momento, Jesus já tem uma multidão a seu redor. Os irmãos devem se lembrar que lá em Marcos capítulo 5, aquele homem que foi também liberto de um demônio, ele foi para Decápolis pregar, anunciar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, inclusive, ordenou que ele fizesse isso. Então, a fama de Jesus já era notória. O texto nos diz que há uma multidão ali, com Jesus Cristo e os discípulos. Então, mesmo no ministério do retiro, tem multidões ao redor de Jesus. Ele sai de Jerusalém, sai dos arredores de Cafarnaum, de Genezaré, mas a multidão está lá, onde ele vai. E no meio daquela multidão, os amigos daquele surdo e gago levam ele até Jesus. E aí nós lemos no verso 33, que Jesus faz aquilo que ele tinha o hábito de fazer. Ele organiza a cena primeiro para depois fazer o milagre. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Foi assim que Jesus fez na multiplicação dos pães e peixes, colocou todo mundo sentado, bonitinho, organizadinho. Foi assim que ele fez com a filha de Jairo: fecha a porta aqui, vamos. Ele vai operar o milagre ali somente com alguns discípulos e a família. É assim que ele fez em vários outros momentos. Ele acalma a situação, ele controla a situação, para que depois ele faça o milagre. E aí ele usa uma metodologia, digamos assim, incomum, diferente do que ele fez, por exemplo, no capítulo 8, quando ele vai curar um cego em Betsaida. O cego em Betsaida do capítulo 8, diz que Jesus tomou ele pela mão, aplicou saliva aos olhos dele, e impôs sobre ele as mãos. Aqui, Jesus Cristo coloca os dedos no ouvido daquele surdo, e provavelmente cospe saliva no dedo e põe na língua dele. Aí você imagina o homem nessa situação, né? Levaram ele para lá, ele tirou ele do meio da multidão, e aí Jesus... Ele não deve ter entendido muita coisa, mas não era para ele entender mesmo. Era para ele crer naquilo que Jesus faria por ele. Jesus usa este método porque ele trabalha de maneira personalizada na vida de cada um. As pessoas não são um grande ajuntamento de máquinas que ele vai consertar. Não é assim. Cada indivíduo tem a sua importância diante de Deus, e é por isso que o seu ato de curar, de fazer os milagres, tinha a sua diferenciação. Nós lemos que no verso 34, depois que ele faz isso, ele ergue os olhos ao céu, porque ele sempre buscava ao Pai,
e ele suspira. O suspirar aqui é importante, porque é uma palavra que denota sofrimento. Então Jesus se identifica com a dor daquele homem. Jesus olha para ele, e o texto de Marcos é o único que registra, inclusive, esse episódio. Não fala nem quem é, não sabemos de onde vem, não sabemos o nome dele, mas Jesus conhece ele desde antes dele nascer. Jesus conhece toda a história daquele homem. Então Jesus toca nele, Jesus o cura de uma maneira muito personalizada, porque Jesus se identifica com a dor daquele rapaz, daquele homem. Ele suspira, e esse suspirar é se identificar com o sofrimento dele. Então naquele momento ele fala uma palavra em aramaico, que era a língua bem conhecida de todos ali, efatá, que significa abre-te. Marcos já explica isso. E então naquele momento os órgãos daquele homem obedecem à voz do mestre. Então Jesus não é simplesmente aquele a quem a natureza obedece, até os sentidos humanos o obedecem, os anjos o obedecem, o cosmo inteiro o obedece. Então quando ele diz abre-te, provavelmente aquele homem ouviu já a palavra abre-te, porque o Senhor imediatamente abre os ouvidos daquele homem e tira a gagueira dele, e ele começa a falar desembaraçadamente. Esse negócio de gagueira eu entendo bem, porque alguns irmãos sabem, eu era gago, e falar desembaraçadamente eu entendo desse negócio também, porque depois que a gagueira foi embora, né, então vamos tirar o atraso aí de muito tempo. Então esse negócio que ele está falando aqui, eu me identifico bem, foi isso mesmo que aconteceu. Até os 15 anos eu era gago, e por obra do Senhor mesmo, isso foi desaparecendo da minha vida. Então esse episódio me chama a atenção por uma questão pessoal também. Mas eu quero que os irmãos percebam o desdobramento, né? Então falar desembaraçadamente tem que ter um propósito nisso. E o verso 36 apresenta este propósito, né? Jesus ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Isso aqui é curioso, porque no capítulo 5, quando nós pensamos em Decápolis novamente, Jesus falou com ele: vai, anuncia tudo que o Senhor tem feito para você. Mas agora, Jesus Cristo fala: não contem para ninguém. E essa é uma questão difícil de entender, e alguns têm algumas explicações para isso. E uma explicação que talvez seja razoável é que naquele momento, já caminhando para o 3º ano de ministério, Jesus já era mais conhecido do que lá no capítulo 5, e a publicidade não seria muito adequada por causa dos inimigos da cruz. Então essa é uma explicação que se dá para que Jesus recomende isso, mas como os irmãos leem no texto, isso não adianta, tanto mais eles o divulgavam. Aí eu pergunto para você, se você está lá, é amigo desse cara, se você é essa pessoa que era surdo e era gago, você vai obedecer? Você vai ficar calado? Claro que não. Você vai olhar e falar: eu preciso contar para as pessoas o que este homem fez por mim. E é isso que aquele gago e surdo faz, é isso que a multidão faz, e eles saem contando em Decápolis, e no verso 37 diz que as pessoas que ouviram ficavam maravilhadas com isso. Maravilhadas. Então nós precisamos entender essa questão, ainda que não fosse um testemunho, digamos, completo, com todos os pontos da fé reformada. Aqueles homens estavam anunciando, apontando a Cristo Jesus. De alguma maneira eles estavam chamando a atenção: olhem para aquele homem, olhem para aquele mestre, tem algo de diferente nele. Eu era gago e surdo e agora eu falo, agora eu ouço. E naquele tempo, irmão, ser alguém com alguma deficiência tinha uma marca muito, digamos, muito grande assim. Todo mundo naquela região sabia quem era gago, quem era surdo, quem tinha alguma deficiência. Era um ato de também exclusão na sociedade. Então quando aquele homem é curado, quem o conhecia fica assombrado. Só que ele não fala
de si mesmo, certamente. Logicamente que o texto não fala disso, mas ele vai falar o quê? Que ele foi curado, e ele vai falar quem o curou. É Jesus Cristo. Então nós precisamos entender essa dinâmica do testemunho. Eles eram gentios, mas eles estavam prontos a testemunhar os feitos do Senhor. Enquanto os judeus, que conheciam a lei, conheciam o Antigo Testamento, muitas vezes deixaram de testemunhar acerca de Jesus Cristo. Eles têm essa prontidão em testemunhar os milagres do Senhor, os feitos do Senhor na vida deles. E aí nós precisamos pensar na nossa caminhada como povo de Deus e a nossa capacidade de testemunhar acerca de Jesus Cristo. Ah, mas ele não fez nenhum milagre desse tipo na minha vida. O maior milagre na sua vida foi a salvação. Então, esse aí, todo mundo tem condição de testemunhar. E deve, na verdade. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo é uma obrigação. Como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Sobre mim pesa essa obrigação. Então, anunciar os feitos de Cristo, anunciar não só os milagres que Ele faz na nossa vida, na nossa saúde, em outras áreas, é anunciar que Ele é Deus, que Ele reina, que Ele é Salvador, que é necessário que as pessoas conheçam o único caminho de salvação. Nós precisamos nos juntar a essas pessoas e declarar, como elas declaram no verso 37, tudo Ele tem feito esplendidamente bem. E nós podemos confessar essa verdade com toda certeza. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Nós precisamos então demonstrar uma fé verdadeira em Jesus, uma fé robusta, firme, sem vacilar, que ao mesmo tempo proclama, que ao mesmo tempo declara, que ao mesmo tempo testemunha. Pensando em uma analogia com relação a esses milagres, nós devemos nos lembrar que nós éramos surdos e cegos e gagos espiritualmente falando. Aliás, éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Tem um propósito nisso. Ele nos salvou para que vivamos inteiramente para a sua glória. E isso inclui nós testemunharmos a respeito de Jesus Cristo. Essas pessoas receberam até uma restrição de Jesus. Olha, não divulguem agora sobre isso. Mas mesmo assim eles desobedeceram. Nós não temos nenhuma restrição. Pelo contrário, nós temos uma ordem. Ide por todo mundo. Então nós é que criamos as restrições. Nós é que criamos as barreiras para testemunhar de Jesus. E nós não deveríamos colocar Deus no meio dessas restrições, porque isso na verdade é uma fraqueza nossa, é um pecado nosso, é uma falha nossa. Não é ordem de Jesus para nós. Eu quero concluir, e eu quero começar a conclusão trazendo uma aplicação para os nossos irmãos aqui, especificamente os nossos irmãos surdos. Então, vamos lá. Deus pode curá-los, pode olhar para ela que é melhor, né? Pode fazer um milagre em relação à surdez, à fala, a qualquer dificuldade que os irmãos têm. Ele pode fazer isso. Ele continua o mesmo Deus hoje e sempre. Ele pode fazer tudo. Porém, Ele pode não fazer também. E ainda que Ele não faça, e você tenha que conviver com a surdez a vida inteira, com a dificuldade com a fala a vida inteira, o maior milagre Ele já fez na sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. E aí você precisa se lembrar de duas coisas, que essa questão de você ser recebedor das bênçãos do Senhor, na salvação em Cristo Jesus. Então, você pode ser até excluído de alguma maneira da sociedade, mas Cristo não te exclui. Cristo te abraça, Cristo te salva, Cristo te dá uma nova vida para você viver para Ele. E a segunda coisa é que haverá um dia que não terá mais surdez, não terá mais embaraço no falar. Aquele dia no novo céu e na nova terra, quando vocês estarão com o Senhor, com a igreja do Senhor, onde não haverá mais enfermidade, não haverá mais nenhum tipo de dificuldade conosco, porque nós seremos completos, nós seremos perfeitos como o Senhor o é. Então suporte brevemente o tempo das limitações, suporte esse breve tempo que vocês passarem aqui, porque virá o tempo em que não haverá essas coisas mais na vida de vocês, se assim vocês continuarem caminhando com o Senhor. Agora, para toda a igreja, nós precisamos nos lembrar da gratidão a Deus, porque, como eu já falei, nós somos gentios.
e o Senhor nos alcançou pela sua graça. Ele deu esses sinais durante o seu caminhar, quando ele vai até os gentios, mas depois do Pentecostes ele já abre amplamente o seu reino para os gentios, e este evangelho chega até nós pela graça do Senhor. Nós também devemos tomar cuidado com a segregação, com a exclusão. Nós não somos um povo sectário, nós não somos um povo que exclui os outros. Todos aqueles que o Senhor quer alcançar e salvar têm lugar à mesa conosco, tem lugar no reino de Deus e deve ter lugar na igreja visível do Senhor. Nós precisamos também demonstrar de fato uma fé verdadeira em Jesus, porque ela é importante. As pessoas demonstram fé de diversas maneiras e modos, mas só existe uma que é verdadeira, aquela que é na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós precisamos entender também que não há nenhum empecilho para que nós proclamemos o Evangelho. Mas por que não tem nenhum empecilho? Porque é o Senhor que nos comissiona, é Ele quem nos envia, é Ele quem nos capacita e é Ele que nos sustenta nessa caminhada. Então, não existe nenhum empecilho humano, sobre-humano que possa barrar o avanço da proclamação do Evangelho. Então, perceba isso, mesmo que você tenha alguma limitação, timidez, sei lá o que seja, Deus o usará para pregar o Evangelho. Preste atenção nisso. Você precisa entender que a sua fé, ela vai ser testada, assim como desses discípulos, e é importante que ela seja testada, para que ela seja fortalecida, amadurecida, forjada, de acordo com a vontade do Senhor. E aí nós precisamos também, já encerrando, sermos gratos, porque nós não só cremos no que está escrito aqui no verso 37, mas nós experimentamos isso todos os dias, e nós podemos declarar que nós vivemos isso aqui. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem para conosco, para com a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.